no último dia 10, 250 municípios aqui do estado se reuniram em assembleia e determinaram, então, a renovação dos seus contratos com a Sanepar. Ponta Grossa foi um desses municípios. Aliás, em 2021, nós votamos aqui a criação, deputada Luciana, das micro-regiões que iriam gerir a questão do abastecimento de água, de esgoto no estado do Paraná. À época, inclusive, eu, os deputados da oposição, o deputado Homero, que aqui estavam, apresentamos emendas que infelizmente não foram aceitas e acabamos votando contrário a esse projeto de lei. Eu, na minha concepção, entendo que cada município deve gerir o seu próprio sistema, porque dessa forma coletiva, em algum momento, pode acontecer algo que não seja benéfico e que cause prejuízo a algum desses municípios. No caso de Ponta Grossa, especificamente, o nosso contrato terminaria agora, em 2026, daqui 3 anos, né? Estava muito próximo. O sistema de água, de abastecimento em Ponta Grossa, hoje é avaliado em R$1 bilhão. R$1 bilhão. E nessa nova concessão, que poderia ser realizada então ao final do contrato, em 2026, nós poderíamos discutir esse patrimônio que é da população de Ponta Grossa. Mas, infelizmente, tivemos então a prorrogação do contrato antes do seu término, não teve nenhuma discussão com o povo de Ponta Grossa, não teve audiência pública alguma da prefeitura, nada, nem na Câmara de Vereadores. E a população, que é a maior interessada, não foi ouvida. Zero transparência, zero proteção do patrimônio público, sem licitação. Aliás, houve aí então a apropriação do bem público do cidadão pontagrossense. Aliás, nesses últimos anos, as últimas gestões em Ponta Grossa têm trabalhado justamente contra a população em relação a esses contratos públicos. Ainda há em Ponta Grossa locais que não têm saneamento básico, há locais como invasões que não têm água. São problemas que existem e que deveriam ser enfrentados agora na nova discussão da nova concessão do contrato de água. E ninguém aqui está dizendo que não poderia ser a Sanepar. Poderia ser sim a Sanepar, uma empresa que a gente zela, uma empresa pública desse estado que nós zelamos. Mas teria que ter discussão e teria que ter licitação, nova concessão. E vocês vejam a importância da discussão. Em 2014, o então prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, queria renovar o contrato com a Sanepar, né, muito antes do seu término, por R$20 milhões, sendo que o patrimônio avaliado é de R$1 bi. Então ele queria vender o nosso patrimônio por R$20 milhões, um patrimônio que vale R$1 bilhão. Conta não sabe fazer de fato. Na época, os vereadores, um vereador em específico, Antônio Laroca, junto com a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, a CPG, se mobilizaram e impediram que isso acontecesse. Isso não acarretou, então, prejuízo à época ao município. Mas agora a renovação acontece sem nenhuma transparência, no maior silêncio. Lá em Ponta Grossa, a prefeita nem falou sobre a renovação do contrato. Está quietinho, o Palácio da Ronda está quietinho. E foi entregue novamente para a Sanepar, sem essas discussões. Acontece que a própria CPG, no começo do mandato da prefeita Elizabeth, fez um estudo muito aprofundado do contrato com a Sanepar. Lá desde o começo, elencou inúmeras situações, os prejuízos que a cidade de Ponta Grossa tinha com o contrato. E esse estudo deveria embasar essa discussão da renovação
ou da nova licitação, mas não foram ouvidos. Deputada Mabel, 1 minuto para concluir. Presidente, eu peço o horário da liderança do PSDB. Pois não. E aí, diante de todas essas circunstâncias silenciosas que aconteceram, nós estamos protocolando um requerimento para saber, primeiro, quanto vale o serviço prestado pela Sanepar em Ponta Grossa? Quanto ele vale? Quanto a empresa arrecada no município para prestar o serviço? Por que não se pôde licitar e garantir assim mais obras, mais investimento e inclusive tarifa mais baixa? E principalmente o porquê do silêncio da gestão em Ponta Grossa em relação ao fato? Por que é que até agora a gente não ouviu quanto é o valor da renovação do contrato? Então são questionamentos importantes para que a gente não tenha prejuízo com o que vai acontecer pelos próximos anos com o nosso patrimônio, com o patrimônio do povo de Ponta Grossa. Aliás, eu preciso até lembrar aqui que não é a primeira vez que essa gestão em Ponta Grossa prorroga um contrato de relevância importante que afeta diretamente a população. Fez isso com o contrato do transporte coletivo em Ponta Grossa, renovou, ao invés de licitar, um transporte de péssima qualidade, mas que foi renovado, sem ouvir novamente a população. O poder público tem como premissa a discussão e fazer licitação, mas a gestão nada transparente em Ponta Grossa parece não ligar para tais requisitos. Nós estamos preocupados. Ontem, na Câmara de Vereadores, o assunto veio à tona com a vereadora Josi Canto. O líder do governo diz que, de fato, o contrato foi renovado, mas não temos, reforço aqui novamente, nenhuma palavra oficial vindo da prefeita de Ponta Grossa, que vai tirar férias daqui uns dias, e eu espero que ela se pronuncie antes das férias, porque não dá para sair de férias sem contar para a população o que é que ela fez com o patrimônio público do povo de Ponta Grossa.